Bom dia, pessoas. Hoje é domingo, pé de cachimbo, dia 23, mas é o dia que eu encontrei aqui para compartilhar essas coisas sobre o programa Transformando Territórios. Então, dou as boas-vindas aqui no grupo também. É o dia que eu usei para criar o grupo e começar a mobilizar, nos mobilizarmos, né? E Então, boas-vindas ao Eduardo, Guarta, Kleber, Amanda, Maria Flávia, Isabela e Júlia. Por enquanto, eu estou considerando isso aí como a equipe base aqui do Fuso, outras pessoas vão chegar, né? E eu queria falar um pouco sobre o programa do Transformando Territórios, o que a gente pode esperar dele nos próximos 6 meses, para a gente ter uma ideia assim de o quanto de trabalho que isso vai dar e de comprometimento, né? E a gente compartilhar entre nós o que existe de disponibilidade e se faz sentido também. Eu tenho umas ideias aqui sobre como que a gente pode se organizar nos próximos 6 meses. Queria um feedback de você, se isso faz sentido, se faz sentido para a sua vida, para suas atividades, se você se vê encaixado aí nessa ideia, né? Primeiramente, eles dizem que tem uma dedicação aí de 15 a 20 horas semanais para todo o grupo, né? Então, vamos dizer que são 4 pessoas, pode esperar aí entre 4 e 5 horas, em média, para cada pessoa de dedicação. É um tanto, um quanto intenso, né? Eu queria que a gente tivesse um pouco preparado para, ou vamos dizer, transparente para dizer quanto que a gente tem de disponibilidade e de interesse para esse programa. Mas, bem, além disso, tem as metas condicionantes para o Matching Fund que eu gostaria de passar aqui rapidamente. Eu coloquei aqui numa cor os que eu acho que fazem sentido serem trabalhados conjuntamente, né? Então, primeiro aqui, constituição legal da fundação com CNPJ, registro da ata e da estrutura de governança com eleição de membros estatutários. Isso aqui, de um certo modo, a gente já tem, né? A gente já tem uma diretoria, já tem o estatuto. Mas talvez seja necessário fazer algumas alterações no estatuto. Talvez, não, com certeza vai ser necessário fazer uma nova eleição para a diretoria da nossa cidade, porque o mandato ele vence em maio de 2024. A gente costuma ter essa eleição aí, Assembleia Geral, no primeiro semestre, né? E aí tem um processo para o cartório e tudo mais, é uma coisa meio chatinha que leva tempo. Até mesmo essa eleição, para a gente eh, conseguir a candidatura das pessoas, né? E trabalhar isso junto com as pessoas, esse compromisso de 3 anos, é um processo também. Então, mesmo que como meta condicionante, eu acho que aqui a gente já esteja ok, é, são ações que a gente vai precisar empreender de qualquer maneira e a gente precisa ter isso daqui no plano de ação, né? O próximo item, elaboração de mapeamento das demandas, incluindo workshop, oficinas com liderança do território e elaboração de mapeamento de organização de sociedade civil operando no território. Isso aqui a gente tem dois trunfos na manga, né? Um é a Amanda, que trabalha com isso, sabe? Ela fez o mapeamento lá de Brumadinho, tem experiência. E o outro é a Júlia e a Fundamig, né? Que já tem uma base de associados que são organizações da sociedade civil, e que já é um primeiro mapeamento, com certeza, né? E a gente pode trabalhar mais nisso daqui, né? Sem dúvida nenhuma. Então, uma segunda frente. Acho que como nós somos poucos, é uma equipe enxuta e tem todas essas metas, faz sentido em algum momento a gente mais ou menos
dividir, né, duas pessoas para uma meta, outras duas, três para outras, e trazer mais pessoas, mais colaboradores, mas essas pessoas como pessoas chaves, responsáveis por esse trabalho, né? O próximo item aqui, 5 e 6 e 9, eu agrupei todos eles, elaboração de planejamento estratégico de longo prazo, definição de modelo de negócio e plano de captação de recursos, e um pouco mais operacional, né? Manuais e regimentos internos, comitês, política de captação, regimento de fundo patrimonial, etc. Ou seja, aqui a gente é tudo que tem a ver com planejamento, né? 7 e o 8, elaboração do primeiro evento de captação, edital ou prestação de serviço para doador e apresentação institucional com foco em captação, apresentando mapeamento local e possibilidades de captação, né? Isso que a gente tem aí de metas lá no contrato a ser assinado ainda. É, e, claro, a gente tem que ter em mente que isso aqui não é um fim em si mesmo, né, gente? Isso daqui são elementos importantes para a gente ser acelerado, né? Para a gente conseguir os objetivos que a gente quer com o fuso. Então, a gente deve usar isso daqui para o nosso objetivo e não isso se tornar o nosso objetivo. Acho que isso daí é uma distinção muito importante para a gente fazer. Pois bem, eu pensei aqui num calendário, né, que ele cobre todo esse período aí do programa, então começa aqui em julho, né, e e ele vai até, vamos dizer, junho do ano que vem, né? Mas ele teria essa parte aqui de planejamento e modelo de negócio, quer dizer, aqueles três itens, já começando agora em agosto, e um processo bem gradual, lento, que vai até o final do programa, tá? Uma coisa assim contínua para a gente ir trabalhando nisso. Eu não acho que deve ser algo muito elaborado, né? Eu acho que ele tem que dar uma base para a gente, mas a gente está aprendendo tanta coisa e vai aprender tanta coisa com isso, que é muito comum dos planos, dos planejamentos, eles ficarem desatualizados no dia seguinte que foram publicados, né? Então, a ideia é que a gente fazer algo simples e ir mudando e experimentando, né, nesse período todo aí do programa. É, o mapeamento aconteceria aqui, isso tudo é sugestão, viu, gente? É só para a gente começar essa discussão, eu quero ouvir de você o seu feedback, como que você se sente com essas ideias aí de cronograma e agenda, né? Mas aqui a parte de mapeamento, olha, começaria em setembro, dia 5 de setembro, e iria até o final do ano, né? É, ele está relacionado com esse deck de captação, né, que é a questão da apresentação institucional. Então, o que a gente tem aqui de informação pode ser utilizado para esse esforço de captação de recursos. Bem, a Assembleia Geral da nossa cidade eu coloquei aqui como começando epa, começando aqui em janeiro, então só no ano que vem, terminando antes do carnaval, que é fevereiro, mas não sei, isso aí sempre atrasa um pouquinho. Eu acho que se atrasar um pouco, não tem problema, a gente pode fazer depois do carnaval, né? Vai depender muito da gente estar preparado para isso. O importante é que a gente já estar atento a isso, já está engajando algumas pessoas, imaginando essa nova diretoria e no ano que vem começar as ações práticas, talvez até se sobrar tempo aqui no final do ano, mas vai ser um ano bem intenso esse próximo semestre. Bem, aqui o evento em captação, coloquei para começar em setembro e terminar em,
deixa eu ver aqui se aparece, em novembro, 28 de novembro. Por quê? Seriam dois eventos, né? Um, o Conecta acontecendo aí no fim de setembro, mas já com planejamento acontecendo desde já, mais especificamente aqui, 1º de agosto, né? Então, teremos 2 meses para organizar. E eu imagino o Conecta sendo... Conecta, para quem não conhece, é um evento da Associação Nossa Cidade que a gente conecta os associados e também comunidade fora da nossa cidade e a gente discute algumas questões. Então, ter um dos temas, ou talvez o foco, sendo filantropia comunitária e isso abarcando outros temas, né, dentro desse enfoque de filantropia comunitária, chamar os atores que fazem isso, o IDEC, outras organizações que fazem isso, discutir essas questões, mas, sobretudo, com uma ideia de mobilizar pessoas, né? Então, já chamar as pessoas, os associados que estão na região metropolitana, pedir para eles trazerem outras pessoas, líderes do território que querem atuar, e já começar a jogar essa sementinha da ideia do Conecta e talvez até a organização de círculos de doação, que é a maneira mais simples da gente já começar a ter um edital, né, ter uma ação de grant making funcionando, né? E aqui eu vejo o Kleber interessado nisso, o Guata tendo experiência nisso, né? Eu me vejo aqui no planejamento, vejo a Amanda aqui no mapeamento, né? Eu vejo o Eduardo muito no planejamento, mas também aqui na captação de recurso, né? Agora, essa captação de recurso, eu vejo ela sendo mais com pessoas, comunidades, sabe? É mobilização da comunidade no Conecta. Depois disso, com mais tempo, a gente preparar esse deck de captação de recursos. Acho que o Eduardo pode ajudar muito nisso, sabe? A gente fazer uma apresentação sólida, né? E esse dia de doar, que acontece no final de novembro, já está sendo planejado pela Fundamig, por Diário do Comércio, nossa cidade também está nessa, para acontecer lá na Fiat, né? Então, um evento que já está sendo planejado, e eu acho que lá poderia ser o lançamento oficial do Fuso, sabe, no final de novembro. E como as empresas, a indústria vai estar lá, né? Aconteceria, se Deus quiser, na própria FIENG, poderia ser já um foco em conseguir esses apoios institucionais, né? Captação de recursos com empresas, com organizações mesmo, né? E, e aí, basicamente, termina o ano, né? Então, eu estou pensando em vir para o Brasil na época de setembro, de 1º de setembro até o fim do mês, ficar um mês só. Não consigo ficar muito mais que isso. E aí, uma proposta na primeira semana de setembro, a gente fazer um retiro, né? A gente vai lá para a Ecovila do Cláudio, por exemplo, passa lá o fim de semana e faz um trabalho de planejamento. Até quero oferecer aqui a metodologia Dragon Dream, eu posso facilitar o nosso planejamento lá com essa metodologia, para a gente começar a imaginar, sonhar esse fuso, né? Colocar na mesa todas as necessidades, e começar a integrar isso, sabe? Porque é muito importante num trabalho em grupo a gente estar com uma visão compartilhada, né? E isso daqui iria desde da gente sonhar até a fase da gente ter um plano de ação bem delimitado, com responsáveis, ah, com datas, com orçamento, isso tudo, né? Então, aconteceria aqui na primeira semana. A semana do IDES, que vai ser lá em São Paulo, né? Vai ser no dia 12, 13, 14. Temos 2 pessoas para irem lá. Acho que eles até abrem mais outras pessoas,
pagando, mas a gente tem que ver se a gente tem braço também, né? Porque, olha, setembro, um mês muito intenso, talvez esse fim de semana, esses dias aqui, sejam dias que vai só duas pessoas e as outras ficam fazendo outras coisas, né? Mas seria aqui 3 dias de articulação lá e de aprendizado, e finalmente o Conecta aconteceria mais no fim do mês. Então, pensando aqui no último fim de semana, se for só um dia, no sábado, né? Se for o fim de semana inteiro, sábado, dia 30 de setembro, for o dia inteiro, 31º de outubro, né? Ou sexta à noite, sábado, não sei como que vai ser planejado isso, mas, enfim, aconteceria aqui. E é isso, essa é basicamente o que eu pensei colocando todos esses elementos, quis compartilhar esse calendário aqui com vocês para ter uma reação, tá? Isso aqui é uma proposta, isso daqui são algumas ideias, tá? E só para ter uma reação, o que que você acha, onde você se vê atuando? Está muito pesado? Quanto de dedicação você imagina que é possível, né, para você? Outros compromissos que você já tem aqui nesse semestre, né? Você vê que é uma construção bem intensa, mas eu acho que a gente consegue. Podemos chamar outras pessoas para ajudar também, mas esse grupo aqui, ele vai ser muito importante para ancorar o processo inteiro. É isso. Bom domingo se vocês assistirem hoje, ou boa semana se assistirem a partir de segunda. Tchau, tchau.